tarde, pessoal. Começando mais um vídeo. Hoje o tema é como projetar ruas e quadras num projeto de loteamento. Foi um tema que uma pessoa deixou para mim numa caixinha de perguntas. Eu às vezes coloco uma caixinha de perguntas no meu Instagram, que é @viapaisagem-urbana. Eu às vezes coloco uma caixinha de perguntas lá, perguntando o tema que vocês querem saber, o que vocês têm de dúvidas para eu falar. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar na caixinha de perguntas ou pode me mandar um direct, pode deixar escrito aqui embaixo nos comentários. Eu sempre estou checando as redes sociais, eu olho, tá bom? Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Tatiana Rocha, eu sou arquiteta e urbanista e eu trabalho desenvolvendo projeto de loteamento há mais de 15 anos. E esse canal aqui é para falar só sobre projeto de loteamento, dar dicas de desenho, explicar o andamento de um projeto de desenho, enfim, para você que está querendo conhecer esse mundo de trabalhar com projeto de loteamento, entrar nessa área de urbanismo e quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, então fica aqui comigo. Igor, quando vai abrir um novo curso, ele acabou de fechar, né? Acabou de começar a nova turma. Vai demorar para abrir a nova turma, tá? Porque eu ainda estou recepcionando o pessoal, a gente ainda nem fez as aulas ao vivo, né? Com o pessoal da turma nova, enfim, vai demorar, tá? Mas fica de olho aí nas redes sociais, que com certeza quando abrir a nova turma eu aviso, né? Você vai ficar vendo. O tema de hoje é como projetar ruas num projeto de loteamento. Tem aqui algumas, aliás, era ruas e quadras, né, no projeto de loteamento. Tem várias questões que a gente precisa considerar. Então, como projetar ruas e quadras num projeto de loteamento? Tem várias questões aqui que a gente precisa considerar na hora de pensar sobre esses aspectos num projeto de loteamento. Então, vou falar, elencar aqui alguns fatores, ok? E se vocês tiverem dúvida, podem perguntar que no final eu respondo. Como projetar ruas e quadras num projeto de loteamento? A primeira coisa que eu sempre falo aqui em todos os meus conteúdos no canal é que a gente precisa prestar atenção na legislação urbanística. Então, o primeiro ponto disso é olhar na legislação urbanística o que ela está falando sobre justamente as ruas e as quadras. Todos os municípios, né, na sua legislação urbanística, seja plano diretor, lei de usurpação do solo, enfim, a legislação urbanística que tiver no município, ela vai ter que dar parâmetros sobre esses dois assuntos. Sobre as ruas, vai ter que falar as larguras, né, a largura da rua local, da rua coletora, arterial, enfim, a quantidade de tipos de vias, digamos assim, né, a quantidade de categorias de vias vai depender do município. Um município pequeno não vai ter assim, grandes categorias de vias, não vai ter uma avenida principal de 60 metros de largura, porque um município muito pequeno ele não tem estrutura, não tem necessidade dele ter esse tipo de estrutura de sistema viário. Um município grande, que tem uma estrutura muito grande, né, se você pegar aqui São Paulo, onde eu moro, ou regiões grandes, né, ou grandes capitais, Campinas, Recife, Brasília, vão ter uma estrutura de sistema viário com caixas mais largas e vão ter uma hierarquia viária, né, com uma maior quantidade de ruas. Então, vai ter rua local, coletora 1, coletora 2, coletora 3, arterial 1, 2, 3, sei lá. Tem essa variação menor, tá? Em municípios menores vai ter uma quantidade de tipos de vias menor, tá? Então, essa hierarquia viária tem muito a ver com a estrutura do município, o tamanho do município, a estrutura do município, como que é essa cidade. Mas em todos eles, né, todo mundo, todos os municípios precisam ter na sua lei urbanística legislar sobre esse assunto, tá bom? Definindo. No mínimo dos mínimos, ele tem que ter a via local mínima, tá? Mesmo que ele não tenha as outras coisas, isso já acontece quando o município às vezes é muito pequeno, no mínimo a via local mínima ele tem a caixa do viário, e aí que informação que tem que constar? A caixa do sistema viário total, que é a largura total da via, definir a largura mínima da calçada e o leito carroçável, ok? É bom que ele tenha todas essas definições, tá? Já vi o município falar só assim, a largura mínima da via é 14 metros e não define calçada e leito carroçável? Já, fica em aberto, né?
como que vai ser essa organização. Mas a maioria acaba definindo, tá? Largura da calçada, leito carroçável, faz alguma definição sobre esse assunto também. Então, vocês precisam procurar na legislação e verificar como que é a largura dessas ruas, como é a hierarquia do sistema viário. Ok, primeiro ponto. Segundo ponto é, na própria legislação, verificar se tem ou um plano diretor de sistema viário ou nos mapas ali da Lei de Ocupação do Solo, uma definição sobre as diretrizes viárias do município. Né? O que são as diretrizes viárias do município? É você saber, por exemplo, aonde que vai ter uma avenida, né? Qual é a caixa dessa via? Então, o município, quando ele está ali fazendo o planejamento dele da cidade, né, fazendo o plano diretor, o plano do zoneamento, ele vai analisando ali as manchas residencial, né, aqui é mais industrial, sei lá, vai definindo os lugares, essa zona aqui está em expansão, enfim, aqui a gente tem que ter uma rua para conectar com essa área que está em expansão, essa zona aqui da cidade cresceu muito e não tem nenhuma via larga, então a gente precisa ampliar alguma dessas vias existentes ou criar uma nova para melhorar o acesso para esse bairro que cresceu muito, enfim. Isso faz parte, né, da ordenação do território. E quando o plano diretor ele é desenvolvido, a cidade vai pensar sobre esse assunto, sobre o crescimento da cidade, né, para que lado que a cidade está indo, como está o crescimento, como que estão esses acessos, como estão essas conexões viárias. Às vezes são cidades que, sei lá, tem uma estrada, passa no meio, como é que faz para conectar isso? Às vezes vai criar um anel viário para contornar e não cruzar pelo meio da cidade, enfim, são todas essas conexões viárias que são pensadas na cidade no momento do plano diretor, né, no desenvolvimento dessa parte macro da cidade, né, que você precisa analisar a cidade do ponto de vista macro, e que é definido essa questão do sistema viário. E aí, o que são essas diretrizes? Então, a prefeitura ela vai definir ali o que ela gostaria que tivesse de rua para melhorar a questão do sistema viário da cidade, né, da questão do trânsito, das conexões, das interligações. E aí ela vai definir o que ela gostaria de ruas, aonde ela gostaria que houvessem essas ruas e a largura dessas ruas. Ela não define, obviamente, todas as ruas locais, porque rua local né, o que a gente está desenhando, aí está fazendo o projeto de loteamento, seu projeto de desenho urbano, você está definindo aí essas ruas locais. Então, sobre esse aspecto, a prefeitura não define, né? Não tem diretriz viária falando sobre ruas locais, tá? Mas tem a diretriz viária que ela vai definindo a partir de vias coletoras. Alguns municípios só é a partir de arterial, mas alguns têm a partir de via coletora. E aí você então precisa procurar na legislação, né, para ver se acha esse mapa que indica as diretrizes viárias, achar, localizar ali a sua área e ver se na sua área tem alguma diretriz viária passando no entorno da área. Quando a prefeitura define a diretriz viária, o que ela está imaginando? Ela está querendo assim, eu quero desse ponto A aqui até esse ponto B, eu quero fazer uma conexão. Porque eu entendo que, né, desse bairro X para esse bairro Y precisa existir uma conexão, então eu quero que tenha uma rua aqui. Agora, essa rua, ela não precisa necessariamente ser em linha reta. A prefeitura pôs ali no mapa, daqui a ali, e eu vou traçar isso em linha reta, tem que ser em linha reta. Não necessariamente, né? E não exatamente naquele ponto, porque quando você faz o mapa, né, esse mapa grande, né, geral da cidade, você está definindo aquela conexão viária, mas você não sabe exatamente o ponto em que aquilo está passando, assim, milimetricamente, né? Não é uma coisa super precisa. Então, o que é importante é você respeitar a conexão. Dentro da sua área, está passando uma diretriz viária de um ponto a outro ponto, é isso que você tem que respeitar. Se você vai tirar mais para baixo, mais para cima, eu fiz uma coisa, uma rua curva, enfim, como que você fez isso? Não tem tanta importância, desde que você mantenha a conexão. Quando a gente está trabalhando numa área, por exemplo, que a prefeitura passou ali, que é uma diretriz viária, mas é uma área que não tem nada em volta, então você vai ser o primeiro a construir aquele pedaço da diretriz, você está mais solto, né, para colocar a rua na posição que você deseja.
Quando você está no meio ali, aqui já tem uma rua chegando, aqui tem outra rua chegando, a prefeitura pediu para eu conectar, você fica mais engessado, você não vai ter muito como mudar, você até pode fazer uma curva, mas você está mais engessado em relação ao ponto de fazer essas conexões, certo? O que acontece? Como eu falei agora, o que acontece quando então eu tenho a minha área e não tem nada em volta, não tenho nos terrenos vizinhos, não tem nenhum projeto já implantado, mas eu preciso colocar essa conexão viária e eu fico solto. Você fica mais livre para fazer essa conexão, né? Você vai deixar ali no seu espaço e os vizinhos, quando construírem, né, fizerem empreendimentos dentro dos seus terrenos, eles vão ter que se conectar com você. Aí você pode pensar assim, mas por que eu vou colocar essa rua se eu nem sei quando o vizinho vai ter? Eu vou colocar só ali no meu pedaço e não vai ter ninguém para ligar. Não importa, tá? Pode ser que o vizinho demore 1 ano para construir alguma coisa, pode ser que ele demore 20 anos. Mas se está na diretriz viária, você precisa colocar, não importa quando que as outras pessoas vão construir a parte dela ali referente à rua. Porque, eventualmente, se for uma coisa muito importante para a prefeitura, uma conexão muito importante, se aquele terreno que está vazio e a pessoa não tem a menor intenção de fazer um empreendimento, ou ele tem um uso rural ainda, produz, né, uma fazenda, se lá tem produtividade, não vai implantar um loteamento, uma coisa assim, a prefeitura pode desapropriar aquele pedaço do terreno para criar a passagem que ela tanto precisa. Né? Se isso for uma necessidade muito grande da prefeitura, vamos supor que ela queira fazer um anel viário, né? Enfim, alguma coisa assim, ela pode fazer isso, tá? Ela tem essa possibilidade, né, de fazer uma desapropriação no terreno e fazer essa conexão, ok? Mas, então, sobre essa questão da rua, da diretriz viária, é isso, precisa conferir a legislação e precisa respeitar as indicações ali que a prefeitura está falando, tá? De categoria de via, largura dessas vias e mais ou menos a posição que ela está indicada ali no mapa. Então, isso já é uma restrição, né? De certa forma, ela é uma restrição, já é uma indicação, são parâmetros que você precisa seguir. Então, você vai achar na legislação a largura das vias e verificar se tem diretriz viária. Não tem nada. Se não tem nenhuma diretriz viária na sua gleba, ótimo, você pode desenhar ali tudo como uma rua local, né? Tudo como via local. Vamos supor que não tem nada na sua gleba, não tenha nenhuma diretriz viária, mas a minha gleba é muito grande, sei lá, tem uma gleba de 800 mil metros quadrados, eu vou fazer uns 4 residenciais ali. Às vezes convém, mesmo que não tenha uma diretriz viária, você colocar ali, definir ali ruas principais que vão ser mais largas, que vão ser uma categoria de uma via coletora, né? Que vão ser mais largas, que ao invés de ter só uma pista que vai, uma pista de volta, como uma rua local, você já vai ter 2 pistas que vai, 2 pistas que voltam, né? Ela concentra ali, né? Você faz o seu ordenamento, né? Então você tem ali as ruas locais e tem essas ruas principais que vão juntar a maior parte do fluxo e vão distribuir para o restante da cidade, né? Que vão fazer as conexões com os outros bairros. Aí é um ordenamento que você vai fazer, né, dentro do seu próprio projeto. Você vai olhar o projeto, entender o seu terreno, entender os vizinhos, se tiver vizinhos, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Você vai entender toda a situação da sua gleba e do entorno da sua gleba e vai verificar como você vai fazer essa estrutura de sistema viário dentro do seu projeto. Não, meu terreno aqui ele é super pequenininho, tem 50 mil metros quadrados, eu vou fazer só um residencialzinho aqui pequeno. De repente, você não precisa colocar nenhuma via coletora, né? Talvez essa área já se conecte numa via coletora, beleza. Esse residencial é pequeno, ele se conecta numa via coletora, já tem saída ali para os carros, eu não preciso me preocupar com isso. Às vezes, não. Às vezes, apesar de você estar fazendo um projeto super pequeno, numa área, né, pequena, tal, é um lugar que não tem conexões viárias e você precisa se preocupar e mesmo assim você precisa criar alguma coisa, ou às vezes a rua da frente é uma rua importante, você precisa largar um pouco. É difícil assim, sem olhar o projeto, né, sem saber a situação real, definir todas essas questões do sistema viário. Tá? É uma coisa muito particular de cada terreno. Ok? Então, assim, o importante é olhar a legislação para saber quais são os parâmetros iniciais. Isso é super importante. Não dá para vocês começarem a fazer o projeto sem primeiro checar a legislação para saber quais são os parâmetros do sistema viário, de se tem diretriz viária ou não e a largura dessas vias.
ok? Depois disso, é o seu projeto, né? É o desenvolvimento do seu projeto, a sua concepção, o seu conhecimento aí de urbanista, que vai desenvolver esse terreno, a sua sensibilidade em relação à cidade, as conexões que precisam existir, e você vai definir no seu projeto se você precisa ou não ter uma via coletora, aonde que ela vai estar, como que vai acontecer isso, tá? Tem municípios, eu já cheguei a ler legislação assim, tem município que fala, pelo menos, você é lá no seu projeto, blá, 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 precisa ter pelo menos uma rua coletora dentro do seu loteamento. Eu já vi isso, tá? Por que o município coloca isso? Isso é uma coisa totalmente vaga. Tem, né, por exemplo, nesse município que eu li essa legislação que falava desse jeito, eu li em 2 municípios, na verdade. Não tinha mapa de diretriz, um mapa de sistema viário com diretriz viária para todas as áreas. E, mesmo assim, pedia uma via coletora. Por quê? Porque ele já está imaginando, né, que você precisa ter uma rua mais larga para estruturar o trânsito de alguma forma. Nesse caso, para você não tiver nenhum ponto ali que faça sentido, vale a pena você recorrer na prefeitura e verificar com eles onde que vocês querem que eu tenha essa rua coletora, enfim. De toda forma, quando a gente desenvolve o projeto, a gente sempre vai pedir diretrizes urbanísticas na prefeitura, né? E nesse momento de pedido de diretrizes, que é sempre legal apresentar o seu projeto urbanístico, preliminar, só o projeto, você não vai estar ali com um projeto executivo pronto para aprovação, tá? Você vai mostrar ali as ruas, as quadras, um quadro de áreas básico, mas é legal apresentar no pedido de diretrizes já o seu projeto, com a indicação do sistema viário, as quadras, para você já ir conversando com a prefeitura qual é o entendimento deles do sistema viário, né, em relação àquele loteamento, aquela área, aquele entorno. Porque às vezes você pode achar que, mas aqui não tem necessidade de ter essa conexão, não tem necessidade de ter essa rua mais larga, mas enfim, quando você dá entrada na prefeitura, a prefeitura sabe, você não viu, porque não está no levantamento, não está no Google, você não está sabendo, mas a prefeitura sabe que o vizinho já está construindo um outro loteamento, o outro está construindo não sei o que, ela tem a previsão de construir não sei o que lá, e aí ela já sabe, ela tem o conhecimento disso e ela pode te indicar no projeto, tá? Aí talvez venha a pergunta, né? Então eu posso posso ter desenhado meu projeto, e a prefeitura, quando for analisar, ela pode pedir para mudar o projeto, colocar uma via coletora, uma via arterial, ela pode fazer uma imposição dessas dentro do meu projeto? Sim, ela pode. A prefeitura ela tem a prerrogativa de definir essas questões, tá? Do mesmo jeito que ela tem prerrogativas em definições do sistema viário, sistema de lazer e áreas institucionais, ela também pode definir sobre o sistema viário, ela também pode indicar ruas, né, ou pedir para que a rua seja mais larga, enfim, ela pode fazer essas exigências, sim, e aí ela faz sempre nessa etapa de pedido de diretrizes urbanísticas, né, você entrou lá, mandou o seu projeto, ela já vai te respondendo, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, aqui eu acho que você tinha que mudar aqui, enfim, e aí você vai discutir com ela a posição, o lugar, enfim, mas na verdade você vai ter que acabar fazendo, tá? Você pode até discutir alguns detalhes, mas se a prefeitura falar, eu acho que precisa aqui ter uma rua coletora, uma via arterial, precisa conectar, aqui eu sei que o vizinho vai chegar mais ou menos por aqui, enfim, você vai ter que respeitar o que a prefeitura está definindo, porque a prefeitura, ela tem essa situação, esse mapa global do que está acontecendo na cidade e essas conexões viárias são importantes. É claro que para o empreendedor tem um custo, né? Uma coisa é você fazer uma rua local, outra coisa é uma rua coletora, outra coisa é uma rua arterial. O custo de implantação, de construção e de implantação dessas ruas é totalmente diferente, né? Sei lá, você vai construir uma via arterial de 30 metros é diferente de fazer uma rua local de 14 metros. Claro, né? É quase o dobro. Mas, é quase o dobro, não, é mais que o dobro. Mas, se for uma exigência, se tiver essa demanda da prefeitura, você vai ter que fazer, ok? Bom, então, em relação ao sistema viário, é isso. Tem uma outra questão sobre as ruas, que costuma estar na legislação, mas não é uma coisa que nos afeta diretamente, nós como projetistas da parte de urbanismo. Mas, por acaso, você trabalhar com a parte de terraplanagem também, for um engenheiro que também faz terraplanagem, na legislação também está escrito a declividade máxima das ruas. Ou seja,
qual a inclinação máxima, né, de um ponto ao outro que é permitido na legislação. E isso varia muito de município para município, e o que eu vejo é, municípios que são mais planos, que a cidade tem uma declividade mais baixa, a prefeitura tende a não aceitar declividades altas. Então, por exemplo, tem um município que eu estou trabalhando agora que a declividade máxima da rua é 13%, às vezes a prefeitura pede até 10%, tem lugares que a declividade é muito alta, a prefeitura já aceita 15%, 18%, se for um trecho muito curto. Então, isso depende muito de município para município, depende muito das condições do terreno, né, daquela região, tá? Então, regiões com muita declividade é super difícil de ocupar, então a prefeitura tende a aceitar ruas com declividade mais alta, declividade máxima, e lugares mais planos, a prefeitura tende a definir um sistema viário com declividades mais baixas, tá? Isso costuma também estar na legislação e faz diferença se você faz a parte de projeto de terraplanagem, tá? Agora, para nós arquitetos, né, ou engenheiros que estamos desenhando o projeto de urbanismo, como que essa questão da declividade das ruas faz diferença na hora de desenhar o projeto? Quando você está desenhando ali o seu projeto, você usou como base o levantamento topográfico. Então, você imprimiu ali a sua base do seu projeto e tem um levantamento topográfico. Então, você está vendo ali as curvas de nível. Está vendo? Curva com curva com curva. É legal fazer um mapa de declividade, por exemplo. Faz um mapa de declividade que isso te ajuda a enxergar as declividades médias, né? Aqui tem uma declividade assim, aqui tem uma declividade aquela. Você consegue enxergar as declividades médias do terreno. Isso é legal. Isso te ajuda a projetar também. Principalmente se você está no começo e é mais difícil a gente entender essa situação do terreno, tá? E por que eu estou falando isso? Porque na hora que você vai projetar, você tenta ir nas declividades mais baixas, né? Se você tiver um trecho ali que tem 45% de declividade, não dá para você colocar uma rua, impossível, não vai parar de pé uma rua ali, você vai pôr uma rua, vai gerar um talude gigantesco, uma movimentação de terra, isso não tem sentido. Aliás, tem lugares que nem permitem que você ocupe uma área com essa declividade. Então, ter a noção da declividade do terreno te ajuda a ir definindo aonde você vai passar essa rua. E, por exemplo, um município que tem uma declividade muito baixa. É legal você mesmo, na hora que está desenvolvendo o projeto, já ir mais ou menos calculando a declividade da rua, tá? Como? Então, eu sei que a minha rua está aqui. Não importa que cota que é, tá? Vamos considerar que aqui é o 0. E essa rua está, sei lá, mais 10. Você pega quanto que tem desse pedaço a esse pedaço, né? Qual é o comprimento dessa rua? A inclinação da rua, ela é o comprimento dividido, só porque eu falei, eu esqueci, o comprimento dividido pela altura. Então, o comprimento dividido pela altura. Aí você sabe qual é a inclinação dessa rua. Fiz aqui na minha conta, mais ou menos, deu 25%. Essa rua não tá boa. Se já no seu papel a rua já está dando 25%, ela não tem projeto de terraplanagem que vai fazer aquele negócio parar de pé, tá? Então eu preciso mudar. Então, como é que eu vou passar? Se eu tenho uma declividade muito forte, eu nunca vou assim, tipo, a curva de nível tá assim, você nunca vai de bico, né? Você sempre vai de lado, contornando, vai fazendo aquele caminho, dando a volta. Então, vou mudar. Será que tem algum lugar que tem uma declividade menor para eu passar a minha rua? E aí você vai mais ou menos, né, na hora que você vai projetando, você vai calculando isso mais ou menos, tá, gente? É pontual, não é que você vai fazer o projeto de terraplanagem, mas se você faz já tendo essa noção da declividade da rua, mais ou menos, ajuda a pessoa que vai desenvolver o projeto. Por quê? Porque o engenheiro lá que vai fazer o projeto de terraplanagem, ele faz o projeto, mas ele não faz mágica. Se você desenhou uma rua que vai de topo e pega ali 25% de declividade, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que cortar pra caramba aqui, aterrar pra caramba aqui para fazer aquela rua ficar com 15%, assim, uma movimentação absurda. Se você consegue, no seu projeto, já indo pela melhor, não significa ir pelo plano, tá? Mas se você vai seguindo a melhor declividade, as curvas de nível, não pega a curva de topo, vai seguindo pela diagonal, você consegue fazer um projeto, vai ser mais fácil desenvolver o projeto de terraplanagem, vai ser mais adequado, e você não vai precisar mudar o seu projeto depois, porque o engenheiro vai chegar e falar assim, olha, essa rua que você projetou aqui não dá, não sobe, vai 3 taludes, vai ter muro de arrimo, enfim, ok? Então, precisa prestar atenção também nesse fator na hora de desenhar
as ruas, ok? Bom, olha quanta coisa eu falei só sobre as ruas, né? Vamos passar agora para a questão da quadra. A definição da quadra, ela também está ali na legislação, a gente também tem que ler a legislação para verificar o que na questão das quadras? O comprimento máximo de quadra. Então, todas as prefeituras também, elas indicam o comprimento máximo de quadra. E o que é o comprimento máximo de quadra? É de um ponto até o outro da quadra, é o que você vai caminhar, né? Então, se eu sair daqui, desse ponto, eu pedestre, tá? Não o carro, eu pedestre, saí desse ponto, cheguei nesse outro ponto, outra rua. Quanto que eu vou ter que caminhar? Quantos metros é essa caminhada que eu tenho que fazer? E aí as prefeituras vão definir, variável, tá? Cada prefeitura define o seu tamanho, pode ser 150 metros, 180, 200, 300, cada uma vai ter o seu tamanho. Vai estar na legislação. Assim como se a prefeitura aceita que essa quadra, a gente diga que essa quadra tem uma quebra de quadra. O que seria a quebra de quadra? Então, daqui até aqui, eu tenho, por exemplo, 300 metros de comprimento, tá? Entre distância máxima de quadra. 300 metros já é uma distância maior, já é uma caminhada maior, né, para o pedestre. Então, tem prefeitura que, ao permitir um comprimento de máxima maior, de quadra maior, o que ela diz? Que no meio, então, tem 300 metros de comprimento máximo, mas no meio você pode colocar uma viela de pedestres para quebrar. Então, eu andei 150, tem uma viela de pedestre para o pedestre cruzar, e ando mais 50 e aí tem a rua. O carro faz a volta maior. Tem prefeituras que definem isso. Tem prefeituras que não permitem que tenha uma viela de pedestres no meio. Não pode, é só rua e o comprimento máximo, sei lá, 200 metros. A definição está na legislação, precisa conferir a legislação. A prefeitura disse 200, mas eu vou pôr 300. Não vai passar. Na hora que você mandar o seu projeto lá, a prefeitura vê que tem 300, mas eu vou tentar negociar. Puxa vida, não acho a melhor coisa para você negociar. Vou te dizer por quê. É uma coisa importante para os pedestres, né? Claro, se eu tenho uma quadras menores, quadras de 200 metros, aumenta o sistema viário, fica um pouco mais caro. Mas é uma coisa que tem um impacto grande para o pedestre, tá? E assim, tem muitas coisas que você vai precisar negociar no seu projeto que vão ser mais importantes que o comprimento máximo de quadra, tá? Contrapartidas, garanto para você que existirão outras coisas mais importantes. Faz o comprimento máximo da quadra no tamanho que a prefeitura definir e vai dar tudo certo, tá? Então, bom, é isso. Então, siga o comprimento máximo da quadra. Aí a quadra ela tem duas definições. Uma é o comprimento máximo da quadra. A outra definição é a largura. Dificilmente a largura tem largura máxima da quadra, tá? Já cheguei a ver, mas assim, é bem raro. Agora, como que a gente vai definir a largura da quadra? A largura da quadra, ela nada mais é do que a soma de dois lotes, né? Eu tenho um lote aqui que está dando para uma rua, aí eu tenho outro lote aqui que está dando para outra rua. Então, a soma desses dois lotes dá a largura dessa quadra, certo? E aí você vai verificar o tamanho do lote que você vai fazer para definir a largura dessa quadra. Vai depender. E aí o tamanho do lote ele vai depender o quê? Da legislação e do que seu cliente está querendo fazer. A lei diz aqui que o lote mínimo é de, sei lá, 250 metros, né, 10 por 25. Às vezes a prefeitura já até fala 250 metros com frente mínima de 10. Vou fazer de 10 por 25. Ok, se for nesse caso, então você teria um lote de 25, outro lote de 25, essa quadra tem 50 metros. O lote é 250, mas o meu cliente quer fazer com 300 metros. Bom, se o seu cliente quer um lote de 300 metros, de repente você pode planejar um lote de 10 por 30, e aí você vai ter uma quadra de 60 metros. Então, isso, né, você vai atender ali conforme a restrição da legislação municipal e conforme o projeto, né, qual for o objetivo do cliente em relação ao tamanho do lote, essa é a largura da sua quadra, ok? E aí, sabendo todas essas informações, né, que você pegou antes na legislação, como que você começa a desenhar essas ruas, né, definir essas quadras dentro do seu projeto de loteamento. Então, a primeira coisa, se você conseguir, faça um mapa de declividades para você entender as declividades do terreno e conseguir saber quais são os melhores caminhos. Mesmo municípios com alta declividade,
você não vai conseguir seguir, como eu falei agora há pouco, em ruas que tenham 25%, né? Você vai fazer uma subida que tem 25% de declividade, você não vai conseguir. Então, analise o terreno, analise as declividades, veja quais são os melhores pontos de caminhar. Você não precisa ir o tempo inteiro do projeto na mesma curva para ficar plano. Um pouco de declividade é bom, na verdade é desejável. Todas as ruas têm uma declividade mínima de 0,5%, que é o caimento para você poder fazer rede, né? Rede de drenagem, rede de esgoto, rede de água, você precisa desse caimento mínimo de 0,5%. Então, muito plano é até ruim, tá? Terrenos que são muito planos, eles dão até mais trabalho para o desenvolvimento de terraplenagem e para os projetos de água, esgoto, sabia? Porque é mais complicado. Então, entenda ali a declividade do terreno, veja quais são os melhores pontos para você passar o sistema viário e vá calculando, né? Vou traçando, vou calculando mais ou menos a inclinação daquela sua, sabe? A gente não precisa ser uma coisa super precisa, é só que isso te ajuda a ter uma noção se aquele viário está adequado ou não. Porque se você fizer uma rua com uma declividade muito alta, depois na hora que chegar o projeto de terraplanagem vai falar, olha, isso aqui não passa, você vai precisar alterar de lugar. Então você já tem que ir previamente pensando nesses detalhes, tá? E aí como que eu começo a fazer? Começa sempre pelas vias principais, sempre faz aquela estrutura o seu projeto. Então, eu definindo aqui as vias principais, tem diretriz viária? Não tem, mas já estou definindo essa via estrutural, estou definindo onde que vai ter as áreas de doação, e depois que você tiver essa coisa mais macro planejada, né, aonde que está a área institucional, quais são os viários, tal, aí você vai desenhando, vai dando os offsets, né? Vamos falar aqui em termos de linguagem CAD, mesmo que você esteja desenhando a mão, você vai desenhando ali as ruas, as vias locais para fechar o seu projeto, tá? Pensando nessa questão do sentido da quadra, ok? Existem duas possibilidades, né, que a gente chama de desenhar a favor da curva e desenhar contra a curva. O que significa isso? Desenhar a favor da curva significa o máximo possível você seguir a curva de nível. Então, eu tenho curvas, vamos supor assim, as curvas são nesse sentido, eu vou fazendo a minha rua mais ou menos seguindo essa curva. Não preciso seguir uma linha específica, eu posso ir dando umas mexidinhas, é até bom, mas isso é desenhar a favor da curva. E desenhar contra a curva, então eu tenho as minhas linhas de curva de nível assim, eu vou aqui assim de topo. Qual que é a dificuldade de desenhar contra a curva? Se essas linhas de curva de nível estiverem muito perto, na hora que você desenha essa rua de topo, é 25% de declividade, você não vai conseguir implantar. Então, tem que entender as condições do terreno, ok? Alguns empreendedores, dependendo do tipo do projeto, gostam de desenhar assim contra a curva de nível, porque você sempre tem uma declividade mais forte, o que facilita a infraestrutura e, eventualmente, a implantação de alguns conjuntos de habitação de interesse social, né, as coisas são pequenas, isso facilita. Mas você precisa entender a declividade do terreno, porque se a declividade desse terreno for muito alta, isso não vai dar certo, você vai ter que dar uma suavizada, ok? É melhor, sempre que possível, desenhar a favor da curva, porque você vai ter uma movimentação de terra mais baixa, porque você está seguindo a curva de nível. Agora, você não consegue só desenhar ruas nesse sentido, em algum momento você vai ter que desenhar no outro. Certo? Porque a gente não está sempre andando de lado, né? Uma hora você precisa fazer um longitudinal também. E aí você escolhe os pontos onde a declividade for mais baixa, ou se a declividade for muito alta, você não vai conseguir desenhar reto, você vai ter que fazer um caminho e contornando para conseguir vencer essa declividade com maior suavidade e conseguir implantar essa rua, tá? Considerem também que por mais que a declividade da rua ela até seja de 15%, nessa rua não vão circular só carros, né? Vão circular pessoas. E 15% para uma pessoa é uma declividade bem alta. É aquela rua que você sobe e você... Nossa, que subida! Tá? Porque 8%, que é a declividade da acessibilidade, ela já é uma declividade puxada. Uma rua de 15% é uma declividade bem puxada. Então, pensem sobre todos esses aspectos na hora que vocês estiverem fazendo o seu projeto, ok? Então, começou a desenhar,
desenhou ali as vias estruturais, né? Pensou, não, estruturais, digo, no seu projeto, tá? Não que seja uma via estrutural no projeto, mas definiu as vias principais, fez ali o desenho das quadras, estou seguindo contra a curva, a favor da curva, do jeito que você tiver definido no seu projeto, e depois que você tiver feito essa estruturação principal, você vai confirmar o comprimento máximo das quadras e vai desenhar as suas ali certinho, tá bom? Seguindo esse comprimento máximo de quadras. Quando vocês estiverem dividindo ali o projeto, né? Comprimento máximo da quadra. Vamos supor que você fez 200, 200, 200, aí na última quadra ficou, essa quadrinha aqui ficou só de 50, ficou uma quadrinha quadrada. Fica meio feio, tá? Estética. Né? Vamos aproveitar, medir o total e dividir, aí de repente, sei lá, você ficou 180, 180, 180 e 180. Aí elas ficaram mais iguais, fica um pouco mais bacana. Okay? Nada impede de jogar a diferença num ponto, mas fica melhor, né? Fica mais harmônico se elas estiverem do mesmo tamanho. Bom, gente, é um pouco difícil às vezes explicar aqui na live sem desenhar, né? Eu tenho uma certa dificuldade, né? Arquiteto, a gente precisa ficar rabiscando para conseguir se fazer entender no assunto. Super resumidamente, no final, ruas, tanto ruas como quadras. Primeira coisa, procurar na legislação. Declividade máxima das ruas, declividade mínima é sempre meio, tá? Declividade máxima das ruas, a largura mínima das ruas, a hierarquia viária para entender como é que funciona, verificar se tem diretriz viária. Também vai ter na legislação o comprimento máximo de quadra. Tendo esses parâmetros, você consegue desenhar o seu projeto. Use o seu bom senso na hora de definir a hierarquia viária dentro do seu projeto. O terreno é muito grande, muito pequeno, tem ruas no entorno, precisa fazer conexão viária, você precisa deixar conexões viárias no seu projeto. Muita gente... Por que eu estou falando dessa questão do bom senso no projeto? Porque vamos voltar lá no exemplo. Eu tenho um terreno de 800 mil metros quadrados, eu vou fazer 4 residenciais. Uma coisa é você fazer lotes de 1.000 metros quadrados, outra coisa é você ter lotes de 200 metros quadrados. Né? Num lote de 200 metros quadrados, você tem 4 vezes mais pessoas do que no lote de 1.000 metros quadrados. O que vai acontecer? 4 não, lote de 250, né? Um lote de 250 para um lote de 1.000, você vai ter 4 vezes mais pessoas no seu projeto. Assim, então, é 4 vezes mais a população. Então, você vai precisar ter vias estruturais, né? Vias coletoras, você vai precisar pensar nessa questão do trânsito de uma forma diferente. Então, é difícil afirmar assim, como que você faria? Depende de quais são as condições do terreno, do tamanho do lote, o que você vai colocar, o que tem no entorno. Então, você precisa usar o seu bom senso para analisar as condições do terreno e verificar o que precisa ser feito. Né? E analisar sobre o ponto de vista da população é um ponto importante. Ou, eventualmente, você está fazendo ali um projeto que vai ter um mix de uso. Eu tenho lotes de 1.000 metros, eu tenho lote de 500, de 250, mas eu também tenho um lote multifamiliar. Ou seja, um lote multifamiliar vai adensar muito mais até do que mesmo o menor loteamento, o menor lote. Então, você precisa entender as condições do seu produto para conseguir pensar no que vai ter dentro do seu terreno, né? Dentro do seu projeto, quais vão ser essas categorias de via. Independente, nesse momento, é independente do que definiu a prefeitura. Porque, eventualmente, a prefeitura não tem nenhuma definição sobre aquela gleba, não precisa fazer nenhuma conexão viária dentro do município, está tudo ok. Mas você sabe que você vai criar um adensamento tão grande na sua gleba que você precisa prever esse sistema viário, você precisa prever essa distribuição. Né? Então, você precisa fazer essa organização. Então, vai aí do seu projeto, do seu planejamento para desenvolver esse projeto, certo? Qual seria a declividade ideal? Ideal, eu acho que é uns 10%, né? Que é perto dos 8% da acessibilidade. Mas, assim, não dá para a gente se prender nisso, tá? É muito a questão das condições do terreno. Porque tem lugares que, para você conseguir 10%, você vai detonar o terreno, você vai fazer tanto corte ali que não vale a pena. Então, a gente tem que seguir as condições do terreno, tá? Precisamos também projetar água e esgoto?
Não, eu, por exemplo, não projeto água e esgoto. Eu sou arquiteta, eu faço só projeto de loteamento. O que eu tô falando aí sobre a questão da água e do esgoto é só para vocês terem uma noção, tá? De áreas muito planas é ruim para o projeto deles. Com experiência, né, você já vai saber, por exemplo, o ponto baixo de esgoto. Aqui talvez tenha uma estação elevatória, aqui tem um reservatório. Mas isso é um detalhe, tá? Não é o mais importante. Porque, afinal, o projetista vai te indicar isso depois, o projetista de infraestrutura. No loteamento tem que projetar a patamarização das quadras? Olha, não. Quando, na verdade, não é um projeto, eu falei não, mas vamos lá, não é uma resposta completa. Não é um projeto que é feito por nós que estamos fazendo o projeto urbanístico do loteamento, tá? Quem faz isso é o projetista de terraplenagem. E quando que a gente faz a patamarização das quadras? Depende aí das declividades do terreno. Se você pega um terreno em que a declividade natural do terreno é tipo 10%, 15%, você não precisa fazer nada. Você, né, faz o projeto das suas e deixa o terreno natural ali da quadra porque ela está numa declividade boa. Se você tem quadras que tem uma declividade muito alta, às vezes, né, a pessoa que está fazendo, o projetista de terraplanagem, na hora que ele faz o projeto, ele já ajusta tudo, né? Ele já vai fazendo ele faz as ruas e ele já vai ajustando as quadras, porque tem uma declividade alta, às vezes você precisa mexer um pouco mais no terreno, né? Fazer uns cortes em alguns pedaços para poder aterrar o outro, para ficar melhor, enfim. Aí ele mexe em tudo, mas isso depende muito da condição geral do terreno, tá? Da declividade máxima do terreno, qual que é a situação, tá? E outra questão da patamarização das quadras quando a gente está vendendo só o lote, a gente não precisa tanto. Agora, quando, por exemplo, você tem um produto construído junto, então eu fiz o loteamento e depois vai implantar uma casinha, né, para fazer um loteamento tipo Minha Casa Minha Vida. Eu fiz o loteamento e depois vai implantar a casinha. Aí sim ele faz o projeto da patamarização das casas, mas isso é do projetista de terraplanagem, tá bom? Não é a gente. Eu não uso o InfraWorks também, precisava aprender, mas não uso. A declividade ideal da rua. Então, não tem uma declividade ideal, tá? Isso depende muito da região, do lugar. Se você for pensar assim, ideal, talvez fosse ficar nos 8%, que é o que a norma de acessibilidade diz que dá para cadeirante. Mas a gente tem que pensar no melhor por dentro das condições da região, ok? Faz muita diferença. Por exemplo, Minas Gerais, eu não sei se tem alguém aqui que é de Minas Gerais, BH, Minas Gerais, a ocupação em Minas Gerais, ali nas cidades que eu já fiz projeto, são declividades altíssimas, né? São lugares que são ocupados em morros, então a declividade de tudo ali é super alta. Agora, você vai para a região litorânea, desenhar projetos em cidades litorâneas, é super baixo, tá bom? Então, depende muito da região, a gente tem que trabalhar. E assim, eu moro, sei lá, em BH, em Juiz de Fora, em algum lugar ali em Minas, com uma declividade altíssima. As pessoas estão acostumadas com aquela declividade, né? Já todo mundo tem a perna forte para subir ali a rua. Então, é difícil falar em declividade ideal, tá bom? Eu acho que depende muito das condições da região, a gente tem que se adequar a isso. Vou encerrar o vídeo de hoje. Me sigam nas redes sociais, aqui, YouTube, Instagram, Facebook, segue, curte, né? Compartilha com seus amiguinhos, me ajudem a divulgar mais sobre esse conhecimento de projeto de loteamento, é um assunto pouco falado, ainda mais assim dessa parte tão de projeto, né? A gente vê outras coisas, outras informações, mas não muito sobre projeto, então me ajudem a divulgar esse conteúdo, curte, compartilha, comenta e salva para quando você precisar lembrar desse assunto, tá bom? Me ajuda a distribuir esse conhecimento, eu faço com muito carinho para vocês, quero que essa informação chegue para o maior número de pessoas possíveis. Então, conto com a ajuda de vocês, ok? E por hoje é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.